Hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados, uma data comercial que tá aí há alguns anos movimentando o mercado, mas mesmo assim eu quis aproveitar esse dia em que se celebra o amor, para trazer para cá pro canal outros tipos de amores possíveis através da literatura. Porque se é pra gente celebrar o amor, né, que sejam todos os amores, todas as formas de amar, e eu acho que a literatura tem também um papel muito importante nisso, ao trazer à tona várias histórias de amor que não são as mais tradicionais. Então eu selecionei aqui alguns livros que têm personagens LGBT e que mais a sigla toda, e que podem ajudar a gente a pensar nessas outras formas de relacionamento. Vem comigo, depois da vinheta eu já vou mostrar pra vocês. E não é só porque é o Dia dos Namorados hoje, mas também porque junho é o mês do orgulho LGBT. Eu não vou pronunciar toda a sigla, gente, porque eu realmente nunca sei qual é a sigla correta no momento. Mas eu tô falando assim, de um modo geral, LGBT, e eu espero que vocês não se importem com isso. Esse mês foi escolhido não à toa, e pra quem quiser saber mais sobre a história do mês de junho e da luta LGBT, eu vou deixar aqui embaixo um link que pode ajudar a esclarecer um pouco mais sobre essa data e sobre os movimentos que lutam para que essas pessoas também tenham os seus direitos garantidos, o direito de existir principalmente, mas também o direito de amar e de ser quem se é. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações e dar um joinha, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Então tentei aliar aqui Dia dos Namorados, mês do orgulho LGBT, pra gente falar dessa literatura que não é tão exposta por aí, mas ela existe e ela é sensacional tanto quanto os outros temas que são retratados em narrativas ficcionais. Vou mostrar para vocês então livros que têm personagens LGBT e que geralmente tem alguma história de amor envolvida. Não em todas as histórias vai ter alguma coisa sobre amor, mas a maioria delas tem, e acho que elas apresentam tudo de uma forma muito clara, mas sem apelação, de uma forma que faz com que a gente entenda que o amor é amor em diferentes modos e tá tudo bem com isso. Vou apresentar por ordem de leitura, por ordem do que eu conheci mesmo, e vou tentar falar um pouquinho sobre os livros, mas não muito, só o suficiente para deixar vocês com vontade de ler esses livros. O primeiro selecionado, então, é o Duas Iguais, da Cynthia Moscovitch, uma escritora gaúcha contemporânea, uma escritora que eu conheci na faculdade, e eu li esse livro em 2011, mas ele foi publicado pela primeira vez em 1998. Essa minha edição aqui é da Record, é de 2004, mas enfim, li numa das cadeiras que eu fiz sobre literatura contemporânea e tive que apresentar um trabalho sobre ele, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu nunca tinha entrado em contato com uma literatura que falasse de uma relação homoafetiva. Sim, eu tinha mais de 20 anos na cara e nunca tinha entrado em contato. E aqui a Cynthia Moscovitch cria uma história de amor entre duas amigas adolescentes, a Clara e a Ana, que se descobrem apaixonadas uma pela outra e estão tentando entender como lidar com aquilo, o que fazer a partir de então, já que elas eram amigas, e é muito legal acompanhar essa descoberta toda. Acho que a Cynthia Moscovitch escreve de uma forma muito sensível e ao mesmo tempo não esconde nada da gente, não poupa todos os conflitos que as personagens têm, e além de toda essa questão da sexualidade que existe aqui, existe também outras questões identitárias, porque a Cynthia Moscovitch é da comunidade judaica porto-alegrense e ela sempre trata de mostrar um pouquinho disso nas histórias que ela conta. E aqui ela quer contar uma história de amor, e é isso que ela faz. É um livro espetacular, eu preciso reler esse livro, até mesmo para trazer uma resenha aqui para vocês, porque eu acho que não se fala muito da Cynthia Moscovitch e ela é uma escritora de mão cheia e precisa ser mais lida, mais comentada na nossa comunidade leitora. Eu vou ler para vocês só a primeira página do livro, porque assim eu espero que vocês tenham vontade de conhecer mais. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que eu ia saber? Ainda mais que ela me olhava com uma dureza de quem espera uma resposta. Não uma resposta qualquer, mas uma resposta positiva, afirmativa, definitiva, taxativa, resposta a resposta, enfim. Ana estava usando mal a vantagem de quem pergunta primeiro. Afinal, foi ela quem perguntou primeiro, sem me dar tempo. Eu teria feito a mesma pergunta se ela tivesse me dado tempo. Ah, se teria. Teria, sim. E tenho certeza de que lhe espicharia o olhar daquele mesmo jeito duro com que ela me invadia. E agora lá estava Aninha, me encharcando de verde e de pavor, esperando que eu solucionasse o dilema, como se o dilema se solucionassem com palavras, e como se o fato de ela ter perguntado primeiro me tornasse a dona de todas as respostas. Sabedoria instantânea era o que queria de mim. Minha amiga sempre foi assim, fazia as perguntas e eu tinha de saber as respostas, nunca me poupou.
romance de mão cheia. Eu espero que vocês corram atrás da prosa da Cíntia Moscovitch. Deve ter na estante virtual. Não é um livro muito fácil de achar, mas acredito que com uma busca aí pela internet tudo se consegue. Recomendo com muita força. Depois, por ordem de leitura também, vou indicar para vocês um dos meus livros preferidos da literatura brasileira contemporânea e também do todo, da vida. É um livro que me rendeu nada mais, nada menos do que uma dissertação de mestrado. Então, assim, percebam o nível do nosso relacionamento, meu e do livro, tá? Tô falando do Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, um dos seus inúmeros romances. O Bernardo Carvalho é um dos meus escritores contemporâneos preferidos. Tenho bastante coisa dele aqui na estante, mas esse é, sem sombra de dúvidas, o meu livro preferido dele. Tanto é que eu resolvi analisar ele detalhadamente pela história de amor que tem aqui. O livro é vendido como se fosse história sobre mães que perdem os filhos pra guerra, mães que têm desejo de ser mãe e não conseguem. Então, assim, é uma coisa bem complicada essa figura da maternidade aqui, mas, pro meu ver, não é só sobre isso o livro, é muito mais. É uma narrativa entrecruzada, são vários fragmentos, ele vai e volta no tempo, vai e volta no espaço, se passa majoritariamente em São Petersburgo, mas o cara viaja bastante. Então tem cenas em São Paulo, tem coisas no Japão, tem coisa na Rússia, tem coisa na Chechênia e por aí vai. Aqui, o que eu quero destacar pra vocês desse livro é a história de amor entre o Andrei e o Ruslan, que se conhecem no meio da guerra, da Segunda Guerra da Chechênia, e eles se encontram da forma mais improvável e mantêm um relacionamento brevíssimo, e eu gosto muito de como ele relaciona o amor à guerra e como fala sobre perdas, sobre relacionamentos. Acho que é um livro cheio de coisa pra falar e eu tô resumindo muito aqui pra vocês, mas sem sombra de dúvidas é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E vou ler só um trechinho pra vocês que é de uma parte preferida minha. Sonha com a primeira noite que passou com a Kif nos trilhos abandonados do trem em Grozny. A ameaça de serem descobertos, associada ao perigo dos bandidos e ao risco de serem alvejados, dava afinal um sentido heróico e rebelde à juventude que não viveram por causa da guerra. Tinha dito à avó que dormiria na casa de um amigo da faculdade e acabou passando a noite num vagão abandonado, como se nada ao redor tivesse a menor importância, como se não estivessem no epicentro da guerra, ou melhor, como se estivessem imunes a ela, ou fossem capazes de decretar uma trégua simplesmente por estarem juntos. De alguma forma, Ruslan passou a associar o amor ao risco e à guerra, porque não conhecia outra coisa. Associou o sexo à trégua, o desejo deixava a realidade em suspenso, e o amor à iminência da perda, e daí em diante só conseguiu amar entre ruínas. Livraço da minha vida. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre ele ou sobre a obra do Bernardo Carvalho de um modo geral, ou sei lá, sobre o tema da minha dissertação, coisas desse tipo, se ficarem curiosos, me contem aqui embaixo nos comentários que aí depois eu penso num outro vídeo só sobre isso, tá? Porque é muito amor pra um vídeo tão breve como esse aqui. E quando eu tava no mestrado, além de analisar O Filho da Mãe, eu conheci outras escritoras contemporâneas, estudei bastante literatura brasileira contemporânea, século XXI, e aí fui apresentada a escrita da Carol Ben-Simon com o livro Todos Nós Adorávamos Cowboys. E aqui a gente tem uma história também de amor não muito bem resolvida entre a Cora e a Júlia. E elas basicamente se encontram numa road trip, uma viagem, e tentam ali naquela viagem acertar as contas, falar tudo aquilo que não foi dito antes, resolver os problemas, ou talvez até mesmo não falar sobre isso e sei lá, tentar simplesmente sentir o momento. E é muito legal acompanhar como elas fazem isso. A narrativa não é linear, e a gente vai acompanhando um pouco do que acontece na estrada e também elas relembrando coisas, né? A narradora relembrando coisas que aconteceram há algum tempo. E como eu nessa época não sublinhava muitas coisas do livro, eu vou ter que ler pra vocês um trecho que tá aqui atrás, na quarta capa, mas aí é bom porque já não tem spoiler mesmo, né? Tudo tá aqui publicado. Então, em uma tarde modorrenta, ela abriu a porta do meu quarto. Não saberia explicar o porquê. Ela sempre batia, quer eu estivesse acompanhada ou sozinha. Aquela era uma norma na qual ela gostaria de acreditar. Porém, nessa tarde, com uma desculpa qualquer na ponta da língua, minha mãe entrou no meu quarto de forma totalmente inesperada, talvez desejando mais do que tudo ter que usar o raio da desculpa, a qual poderia ser: vocês precisam de alguma coisa? Vou dar uma saída, hoje não era o dia de buscar tua jaqueta na costureira? O que viu, no entanto, dentro do quarto, repleto de ícones que ela não compreendia, fez com que fechasse a porta em pouquíssimos segundos e corresse para o andar de baixo em busca do telefone. Discou pro ex-marido. Mesmo atordoada, ela teve a
delicadeza de passar pelas perguntas habituais enquanto procurava uma maneira de descrever a cena. A amiga da tua filha deitada na cama, uma calcinha com uma estampa quase infantil, tua filha com a mão por dentro da calcinha dela. Eu sempre soube que Cora ia fazer isso com a gente. Recomendo também com muita força esse livro da Carol Ben-Simon. Esse aqui eu acho que é uma boa forma de começar a conhecer a prosa de ficção dessa que já é uma das grandes escritoras contemporâneas que a gente tem. Nessa vibe da literatura brasileira contemporânea, li muitas coisas interessantes, mas talvez esse que eu vou mostrar aqui seja um dos livros mais surpreendentes do que a gente tem de produção contemporânea aqui, do que eu já conheço, né? Que é Do Fundo do Poço se vê a Lua, do Joca Rainer Terron. Esse livro é muito louco. É muito difícil explicar o que ele fala em poucas palavras, porque é bastante complexo essa narrativa. É um livro que fala sobre identidades, sobre busca por se conhecer, e é um livro que vai contar a história do Wilson, que é um cara que nasceu homem, mas que não se vê como homem, ele se vê como mulher. Então ele tá num corpo que não é adequado pra ele, e todo o livro vai passar por essa inadequação, por esse sentimento de inadequação. Ele tenta sair desse corpo, né, digamos assim, criar uma outra persona, e a gente vai vendo isso muito de perto, especialmente na relação que tem o Wilson com o seu irmão gêmeo, o William, que é, assim, a versão masculina dele. Ele luta todo esse tempo com esse duplo que vive fora dele e que é tão oposto a ele. Então é uma literatura que vai retomar esse mito clássico aí do duplo. Tem muitas outras nuances na narrativa. A história se passa um pouco no Brasil e um pouco no Cairo. É nesse aqui que não existe uma coisa de amor muito forte. Existe mais essa busca pela identidade. Aliás, ele se narra como ela, ele se refere a ele mesmo como ela, então a identidade dele é essa. A gente vai e volta na infância desses irmãos gêmeos e passa um pouco pela ditadura militar no Brasil. Os pais dele são militantes e são presos, enfim. Gente, é assim, ó, eu não sei nem como dizer melhor pra vocês, mas eu vou ler um trechinho que tá aqui também na capa de trás, porque mais um livro que eu não destaquei nada, não sublinhei nada, não botei post-it. Então foi dali em diante, talvez, que decidi não aceitar a sina genética de ser duas pessoas com um só corpo, ou uma só pessoa com dois corpos idênticos. Ocorreu-me então que Deus às vezes pode escrever de maneira torta por linhas exatas. É incrível como agora isso tem pouca importância, mas naquela fração de segundo em que nós dois abrimos os olhos pela primeira vez e enxergamos um ao outro através da placenta, eu teria dado uma costela para nascer diferente. Recomendadíssimo. E mais recentemente, que foi em 2017, eu li o Amora, da Natália Borges Polesso, também é uma escritora gaúcha contemporânea, e esse é um livro de contos em que eu não vi defeito algum. São muito diversos nos temas, mas todos eles vão falar sobre a homossexualidade feminina, ou seja, sobre ser lésbica, e de uma forma assim, nada convencional. Então a gente vai ver muito do cotidiano das pessoas. É quase como se esse livro quisesse mostrar, olha aqui, nós somos lésbicas, mas nós somos pessoas também normais que comem, dormem, tomam café da manhã, envelhecem, têm dilemas. Então eu acho que a Natália foi super bem sucedida nessa intenção de mostrar que são pessoas normais. Acho que é de uma sensibilidade muito grande. Eu gostei de praticamente todos os contos, tá tudo marcadinho aqui, e vou ler um trecho de um dos contos porque achei muito bonito agora quando eu tava folheando. O conto é Inventário da Despedida, um conto em 4 instâncias. Eu te conheço desde que o mundo era o som da distância que nos separava, mas nunca nos impedia encontros. Eu te conheço desde sempre, desde o medo primeiro de conhecer. Eu te conheço antes da vontade, eu te conheço no desconhecimento dos estranhos, e desde então principia, todas as horas, a vontade de tocar nas coisas que são íntimas, incorpóreas, meio efêmeras, porque acabam, mas não findam. Eu te conheço por dentro da vontade. Eu te conheço tão bem quanto o tempo que me escapa num movimento incompleto. Eu te conheço desde a quentura do peito, a frieza do ventre, o estouro no plexo, o tropeço na garganta, o nó nos pés. Eu te conheço da beira da aspereza de um diálogo e da queda das madrugadas sobre lençóis. Eu te conheço de te sentir inteira e assustada. Eu te conheço de choro e gozo, e de choro de novo, e de língua e fala e gemido. Eu te conheço de vista embaçada e desde que o mundo era o som dos teus cílios. E eu te conheço desde que o mundo era o desejo de ir embora. Eu te conheço desde que o mundo era de saudade tátil, tempestuosa, mas esquecível. Eu te conheço desde que o mundo, e eu te conheço querendo, e eu te conheço, e eu te. É muito, muito bonito. Isso aqui é um trecho completamente aleatório, mas eu tenho certeza que se vocês pegarem esse livro, vocês não vão se arrepender de conhecer
cada um desses contos e do que a Natália tem pra contar pra gente através dessas histórias. E dos livros já lidos, então, eram esses que eu queria apresentar pra vocês, que tem personagens LGBT e que, de um modo geral, tem histórias de amor ou de desamor e que eu acho que vale muito, muito conhecer. E agora eu vou mostrar um livro que eu ainda não li, mas que será leitura de agora, de junho mesmo, justamente para aproveitar esse mês temático, esse mês da luta LGBT e para trazer esse tipo de conteúdo também aqui pro canal, para compartilhar com vocês, para incentivar a leitura desses autores que, de certa forma, vão na contramão das modas e do que se costuma contar. E o livro que eu pretendo ler então agora é o Me Chame Pelo Seu Nome, que todo mundo já leu, menos eu. Virou filme, né, com essa capinha aqui. Inclusive já vou tirar essa capa porque eu não gosto nada dela. Caso alguém não saiba do que se trata, aqui a gente tem a história de um jovem rapaz que tá de boas na Itália, na casa de verão dos pais dele, e nessa casa se recebe muitas visitas e chega uma visita em certo verão que acaba despertando o interesse desse rapaz, o Hélio, e aí ele acaba se apaixonando por esse visitante e daí surge uma história de amor e dizem que é muito bonito a forma como isso acontece. Já vi várias resenhas sobre esse livro, mas enfim, ainda não tinha tido atitude de pegar pra ler e agora eu acho que vai, agora vai sim, já tirei até do plástico. E eu espero vir compartilhar logo com vocês as minhas impressões de leitura e também quero fazer um convite para caso alguém aí não tenha lido ainda e tenha o livro em casa ou tem alguém que tenha e queira ler junto comigo, avisa aí nos comentários também que a gente vai trocando uma ideia durante a leitura. Mas é certo que no mês que vem vai ter resenha sobre esse livro aqui e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar assim como com a leitura dos outros livros que eu citei antes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas indicações de leitura. São livros com uma narrativa excepcional, não vejo defeitos em nada nesses livros e assim, eu sei que tem muita literatura LGBT na literatura jovem adulta, mas como eu não leio esse gênero, eu não tenho como indicar pra vocês esse outro tipo. Mas da literatura contemporânea adulta, digamos assim, tem bastante coisa. Esses são só os primeiros que eu quero mostrar pra vocês. À medida que eu for lendo mais, eu vou trazendo também pra cá e espero que de alguma forma tenha incentivado a vocês conhecerem esse tipo de história também. Me contem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler. Eu vou deixar aqui embaixo o link para compra de todos eles, caso vocês tenham interesse. Se vocês comprarem pelo meu link da Amazon, vocês me ajudam, me dando uma pequena comissão, e isso faz muita diferença pro crescimento do canal e eu agradeço demais desde agora, caso vocês tenham interesse em comprar e comprem pelo meu link. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Feliz Dia dos Namorados!